No coração da Amazônia, um rio escuro serpenteia. Suas águas refletem a sombra das grandiosas árvores ao redor, criando um cenário sombrio. O silêncio é sutilmente interrompido pelo canto dos pássaros e o sussurro do vento, criando uma atmosfera de tranquilidade. De repente, algo se movimenta na superfície. Uma sombra enorme, lenta e silenciosa, avança em direção a você, como um aviso silencioso. Sem perceber, você entrou no território da sucuri anaconda, um predador poderoso e majestoso que se esconde nas águas profundas. A água turva se agita suavemente, enquanto a sucuri emerge lentamente da profundidade, suas escamas reluzindo ao toque da luz filtrada. Com um movimento fluido, a serpente desliza ao longo da margem do rio, suas longas curvas se misturando à vegetação abundante. A tranquilidade do local é quebrada pelo som de um pequeno animal, que atrai a atenção da sucuri, a predadora furtiva. Com precisão, a sucuri se aproxima do barulho, camuflada entre as sombras da floresta, seus olhos aguçados focados na presa. De repente, um pequeno roedor aparece, alheio ao perigo. A sucuri se prepara, seu corpo tenso e pronto para atacar. Num instante fulminante, a sucuri lança-se para a frente, utilizando sua força brutal para capturar a presa em um abraço mortal. Com um abraço poderoso, a sucuri inicia o processo de sufocamento, mostrando a eficácia de sua estratégia de caça silenciosa. Com um abraço poderoso, a sucuri inicia o processo de sufocamento, mostrando a eficácia de sua estratégia de caça silenciosa. Embora o pequeno roedor se debata, a força da serpente é esmagadora. A luta pela sobrevivência é rápida. Cada vez mais sem fôlego, o roedor sucumbe, permitindo que a sucuri inicie sua próxima fase de alimentação. A sucuri, adaptada para a caça, utiliza sua mandíbula flexível para abocanhar a presa completamente. Com um movimento lento e ritualístico, a serpente desliza sua presa para dentro de seu corpo, aproveitando a refeição. Enquanto devora a presa, a sucuri mantém atenção redobrada ao ambiente, ciente dos perigos ao seu redor. As águas calmas do rio escondem muitos desafios. Predadores como jacarés podem surgir a qualquer momento. Contudo, a sucuri é uma das melhores caçadoras aquáticas. Sua habilidade torna-a praticamente invisível. Após a refeição, ela se afasta lentamente, recuperando-se da grande carga que acabou de consumir. Na água, sua agilidade surpreendente permite que se mova com graça, sempre alerta a qualquer movimento. Diferente de suas presas, a sucuri apresenta uma adaptação incrível, com mandíbulas que podem abrir quase 180 graus. Essa modificação anatômica a permite consumir animais bem maiores que ela, uma verdadeira maravilha da natureza. A dieta da sucuri é diversificada, e suas habilidades de caça continuam a fasciná-los e a surpreendê-los. Ao se infiltrar em seu habitat natural, a sucuri continua a desempenhar um papel vital em seu ecossistema. No ambiente sereno das águas, a sucuri se adapta, camuflando-se entre as sombras da vegetação aquática. Após a refeição, ela se retira para um local mais seguro, onde pode descansar e se esconder de potenciais predadores. Com o corpo pesado e lento, a sucuri se torna uma presa em potencial, buscando proteção nas áreas mais remotas do rio. A vigilância se intensifica. Movimentos sutis da água ou um ruído distante podem significar o perigo. Esse estado de vulnerabilidade é um episódio comum, onde a sucuri precisa ter paciência e prudência. No entanto, a calmaria do ambiente não dura. Um movimento inesperado atrai sua atenção e instiga a curiosidade. Fazendo uso de sua habilidade de caça, a sucuri se prepara para agir, revertendo a dinâmica da natureza. A sucuri, atenta ao ambiente ao redor, percebe um movimento nas águas. Um peixe vulnerável, talvez, se aproxima. A cobra não hesita. Com precisão, a sucuri se lança na água, capturando o peixe de maneira ágil. A habilidade de caça é vital para sua sobrevivência. Após o sustento, a sucuri retorna à margem, onde a luz do sol brilha. O ciclo se renova, como sintetiza a dinâmica da vida na Amazônia. Com seu corpo revitalizado, a sucuri, agora tranquila, se reflete no rio. Um símbolo do mistério que envolve a fauna amazônica. E chegamos agora ao que talvez seja o capítulo mais surpreendente da história da sucuri à reprodução. Todo ano, entre os meses de abril e maio, algo extraordinário acontece nas margens dos rios amazônicos. As fêmeas liberam feromônios na água e no ar,
sinais químicos invisíveis que atraem os machos de longas distâncias. E então começa o que os cientistas chamam de bola de acasalamento. Vários machos, às vezes mais de uma dezena, se enrolam ao redor de uma única fêmea, num emaranhado de corpos que pode durar semanas. É uma competição silenciosa, lenta e intensa, onde o macho mais forte e persistente garante o direito de se reproduzir. Após o acasalamento, a fêmea passa por uma gestação de aproximadamente 6 a 7 meses. E diferente de muitas cobras, a sucuri não bota ovos. Ela é ovovivípara, o que significa que os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, em ovos que eclodem internamente, e os bebês nascem já vivos e completamente formados. Uma única ninhada pode ter entre 20 e 40 filhotes, e cada um deles já nasce com cerca de 60 a 80 centímetros de comprimento, prontos para sobreviver, prontos para caçar. Mas aqui vem uma informação que vai te chocar. Em algumas situações extremas, quando os recursos são escassos ou quando o estresse ambiental é muito alto, a fêmea pode realizar algo chamado de partenogênese facultativa. Em outras palavras, ela consegue se reproduzir sem a participação de um macho. Os filhotes gerados assim são geneticamente idênticos à mãe, e geralmente não sobrevivem por muito tempo. Mas o fato de que isso é possível, mostra o quanto a natureza encontrou soluções surpreendentes para garantir a sobrevivência dessa espécie. Agora vamos falar sobre o papel da sucuri no ecossistema, porque é aqui que muita gente muda completamente sua forma de enxergar esse animal. A sucuri não é um monstro, ela é um controlador natural. Ao se alimentar de capivaras, jacarés jovens e outros animais de médio porte, ela regula as populações dessas espécies e impede desequilíbrios na cadeia alimentar. Sem predadores do porte da sucuri, certas populações explodem e isso desencadeia um efeito em cascata que afeta toda a floresta. A sucuri, por mais assustadora que pareça, é uma peça essencial no quebra-cabeça da vida amazônica. E é justamente por isso que sua diminuição representa um alerta grave. A sucuri sofre com a destruição do habitat, com a caça ilegal e com o tráfico de animais silvestres. Sua pele é valorizada no mercado negro, sua carne é consumida em algumas regiões, e o medo irracional que muitas pessoas têm dela leva ao abate indiscriminado, mesmo quando ela não representa nenhuma ameaça imediata. A sucuri não ataca humanos por prazer, ela é um animal selvagem que quer apenas sobreviver, assim como qualquer outro ser vivo neste planeta. Mas vamos falar agora sobre aquela cena que eu prometi no começo. Em 2014, um pesquisador americano chamado Paul Rosoli colocou uma roupa especialmente desenvolvida para resistir à pressão de uma cobra gigante, e propositalmente se deixou ser engolido por uma sucuri adulta, em um experimento que foi ao ar num canal de televisão internacional. O objetivo declarado era chamar atenção para a preservação da Amazônia. O experimento foi interrompido antes de ser concluído. A pressão da cobra foi tamanha que ele teve ossos do braço fraturados apenas no começo do processo. E a cobra ainda nem tinha começado a engolir de verdade. Isso ilustra, de forma visceral, o poder físico absurdo desse animal. A força de constrição de uma sucuri adulta é estimada em mais de 90 kg por centímetro quadrado. É uma pressão capaz de colapsar costelas, parar o coração e comprimir os pulmões ao ponto de tornar a respiração impossível em questão de segundos. Nenhum humano conseguiria resistir a isso sem equipamento especial. E mesmo com o equipamento, como vimos, os riscos são enormes. Mas existe algo ainda mais impressionante do que a força da sucuri e a inteligência adaptativa que ela demonstra na caçada. Pesquisadores observaram sucuris utilizando o movimento das marés e das cheias do rio para se posicionar estrategicamente onde presas vão buscar água. Elas ficam praticamente imóveis por horas, esperando o momento exato. São paciência e precisão transformadas em animal, caçadoras por excelência. Máquinas evolutivas aperfeiçoadas ao longo de milhões de anos. E falando em evolução, sabia que os ancestrais das cobras gigantes de hoje eram ainda maiores? A titanoboa, extinta há aproximadamente 60 milhões de anos, chegava a 13 metros de comprimento e pesava cerca de 1 tonelada. Era o maior réptil terrestre conhecido da história. E acredita-se que as anacondas modernas, incluindo a sucuri, são os descendentes mais próximos dessa linhagem. Ou seja, quando você olha para uma sucuri hoje, está olhando para um fragmento vivo de uma era que pertence aos dinossauros.
É por isso que esse animal precisa ser preservado, estudado e respeitado. Não temido de forma irracional. Não abatido por ignorância. A sucuri é um símbolo da Amazônia, da vida selvagem em seu estado mais puro e poderoso. E enquanto ela existir, a floresta tem um guardião silencioso rondando seus rios escuros. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre a sucuri anaconda do que a maioria das pessoas no mundo. Então faz o seguinte e compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. Deixa o seu comentário aqui embaixo, eu quero saber, você teria coragem de entrar num rio sabendo que tem uma sucuri ali? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem um novo mergulho no mundo dos animais mais incríveis do planeta. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!